Olá, pessoal, ótima tarde. Voltamos direto da nossa feira digital Jacto com você. Agora nós vamos falar sobre adubação a lanço do jeito certo. Eu estou aqui com o especialista da Jacto, o Gustavo Micheli. Ótima tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Mona Lisa. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí, nos assistindo. É um prazer estar aqui. Eu acho que a gente está fazendo algo inovador, né? E isso é bem bacana porque é para trazer o público para perto de nós, como se nós estivéssemos numa feira presencial, né? Nesse momento agora, né, que a gente está nessa pandemia, isso não é possível, então a gente está fazendo aí algo novo para poder atender os agricultores da melhor forma possível, né? E eu estava falando sobre isso há pouco, a energia está realmente uma energia de feira presencial, né? Porque os atendimentos estão acontecendo, né? As pessoas estão chamando a gente pelo WhatsApp, pelas salas virtuais. Lembrando você que nós temos salas virtuais com uma equipe da Jacto, né? Para atender e tirar todas as dúvidas. É isso mesmo, né? Então os especialistas, tantos eles que estão fazendo as lives aqui, quanto outras pessoas estão participando nessas salas. Então assim, fique à vontade, entra lá no site da Feira Digital, clica lá na sala daquele produto que melhor você quer saber mais informações, né? Aquilo que você pode tirar suas dúvidas como se você estivesse junto com a gente. Tem também o nosso WhatsApp, inclusive o Gustavo também está participando dessa sala virtual. Antes aqui de entrar na nossa live, ele estava fazendo atendimento lá, né, Gustavo? Isso é bem bacana, porque assim, isso é novo para a gente também, né? E você percebe assim que as pessoas vão começando a tirar essas barreiras, né? A gente tem essa preocupação de como que o cliente pode nos acessar e a gente está bem surpreso porque isso está bacana, o pessoal está perguntando, está entrando nas salas, nosso pessoal de vendas também tem tido bastante contato, então a gente consegue realmente expor soluções, tirar dúvidas de qual seria a melhor compra, o que a gente deveria indicar para o produtor. Então tá bem legal, então assim, a gente convida aí, teve o convite da Mona Lisa, eu estou reforçando esse convite para vocês entrarem nas salas, realmente perguntarem as suas dúvidas e aproveitar essas oportunidades que a gente está tendo agora, né? É isso, né? O propósito da Jacto é estar lado a lado do produtor rural e num momento delicado como esse, a gente não está fazendo diferente, né? Bom, vamos lá, Gustavo, vamos começar o nosso bate-papo então para a gente falar sobre adubação. Eu queria que você falasse para a gente quais os principais benefícios da aplicação de fertilizantes a lanço. É bastante importante a gente ter esse conceito na cabeça, né? Tem muitos produtores que fazem aplicação a lanço, tem produtores que fazem aplicação na linha, no plantio, né, durante o plantio. Existem alguns produtos, né, que é melhor eu fazer aplicação a lanço ou que eu pelo menos alterne entre uma aplicação a lanço e a aplicação na linha. Mas o grande benefício de fazer a aplicação a lanço é aumentar o rendimento operacional, né? Você imagina assim, eu posso estar trabalhando, né, no nosso caso aqui, tanto com a nossa máquina no Import 5030 NPK, que é uma adubadora automotriz, como na carreta adubadora, que é a Telos 10.000 NPK, você consegue fazer grandes faixas de aplicação, ter menos rastros nos talhões, né? E isso significa você pisar menos, né, na cultura, você ter uma redução do consumo de combustível e tudo isso dá retorno para o agricultor. E fora a velocidade com que você consegue fazer isso, né? Então, assim, é bem bacana essa solução. A gente consegue atingir aí faixas de até 50 metros, né? Então, isso é um detalhe bastante importante. Logicamente, depende do produto que você vai estar aplicando. Esse ano a gente está trazendo, né, na 5030 a adição da Unitrek, que é a tecnologia para você ter o direcional traseiro na máquina também. Então isso facilita, né, reduz o tempo de manobra, reduz o amassamento na manobra, né, a gente chega a reduzir até 40% desse amassamento na manobra. E tudo isso é economia que você está fazendo, ou seja, é garantir um maior rendimento operacional. Acho que esse seria o principal benefício de você conseguir fazer uma aplicação a lanço com uma máquina que te permita fazer isso com qualidade, né? E serve para qualquer cultura, Gustavo? Qualquer produtor rural pode fazer aplicação a lanço? Como que funciona? Sim, tudo depende um pouco do produto, né? A gente tem bastante discussão sobre fósforo, né? De aplicações de fósforo em linha, aplicações a lanço, né? Tem a parte de você ter também uma concentração muito grande daquele fertilizante no solo, né? Então a preocupação também não é só você aplicar a lanço, né? Você tem que aplicar com precisão
e aplicar com qualidade toda a faixa de distribuição. Então, assim, toda vez que você pensa em fertilizante, fora a redução de custos que você pode ter fazendo a aplicação correta, existe a preocupação também com o solo, né? Então, assim, se a gente for avaliar o solo, ele é como se fosse um reservatório onde eu vou colocar nutrientes para que esses nutrientes possam ser absorvidos pelas plantas. Então, se eu tiver muito fertilizante de determinado nutriente, eu não tenho espaço, né, de uma forma mais simples de explicar isso, né, eu não teria o espaço para eu poder colocar o outro nutriente que a planta precisa. E a planta ela responde de forma diferente, dependendo da cultura. Então, assim, você tem que ter essa possibilidade de, ao mesmo tempo, aumentar o rendimento operacional, mas garantir que você vai colocar a quantidade certa no lugar certo de fertilizante. Então, nesses casos, é necessário sempre um engenheiro agrônomo, ali um consultor, junto com o produtor rural, para que nada dê errado. A indicação, né, da dose a ser aplicada, ela tem que ser avaliada tecnicamente, né? Então, assim, é muito importante, né, a presença do agrônomo, é muito importante essa relação entre um equipamento bom e uma boa prescrição, né, de qual é o produto que está faltando ali, o que você precisa aplicar para ter um resultado melhor de fertilidade para aquele solo. Gustavo, e nós estamos aqui com essa adubadora, você quer falar um pouquinho dela, mostrar para o pessoal, aproveitar que o Eduardo está aqui com a câmera, vamos mostrar um pouquinho? Vamos sim. Dá um pulinho aqui, Eduardo, para a gente dar uma olhada em alguns detalhes da máquina, né? Então, essa máquina aqui é a Uniport 5030 NPK, é uma automotriz para aplicar até 5.000 quilos de capacidade da caçamba. Eu consigo fazer dose variável, eu tenho o benefício do direcional traseiro para eu conseguir diminuir o amassamento, né? E também agilizar as operações de manobra, que também influenciam em ganhar rendimento operacional. Eu vou atingir, tanto com a 5030 como com a Telos, até 50 metros de faixa, dependendo do produto. Então, para vocês terem uma ideia, depende um pouco da qualidade do produto, né? Quando a gente fala em qualidade do produto, é algo assim que às vezes o cliente fica um pouco com dúvida, como é que eu avalio a qualidade, né? Então, tem um ponto importante, que eu vou pegar aqui um dispositivo, que é uma solução simples que vem tanto com a Telos como com a 5030, que é um granulômetro. E qual que é a função dele? É de ajudar aquele agricultor a entender qual é a qualidade do meu produto que eu estou comprando, que eu vou fazer a aplicação. Quando eu falo em qualidade, é garantir a granulometria do produto, porque isso é um aspecto bem importante para você conseguir garantir a boa distribuição na fase de aplicação. Então, como é que ele funciona? O cliente acaba abrindo esse granulômetro, ele enche ele de adubo nessa coluna aqui e depois ele vai chacoalhar. Dessa forma, o que ele consegue fazer? Quando ele virar, ele vai conseguir saber como é que é o perfil granulométrico do produto. Então, esse é um jeito de você ver, por exemplo, se tiver muito pó no produto, vai ser difícil você fazer faixas grandes de aplicação. Não vai ter assim nenhuma solução que vai permitir isso, né? Então, e essa é uma informação importante para você fazer uma calibração rápida da máquina, que é uma dificuldade que a gente vê em campo, né? E uma outra dúvida que eu acredito que grandes produtores, vários produtores devem ter aí, como reduzir os custos de aplicação? Esse é um ponto importante, né? A parte de custos com fertilizantes dentro do custeio, né, da propriedade, ela é grande, né? A maior parte dos fertilizantes são importados ou, se eles são comprados aqui no Brasil, é de alguma empresa que a matéria-prima acaba sendo importada, então ele tem um custo alto. Então, qual é a vantagem de se ter tecnologias para reduzir esse desperdício, né? É você reduzir custo. Então, o que a gente tem para oferecer nas máquinas da Jacto? Existem duas principais pontos aí que eu posso falar para vocês sobre as soluções de tecnologia que a gente tem implantadas, tanto na 5030 como na Telos. Acho que a primeira delas, né, que é o grande assim, diferencial que a gente percebe, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, só a nossa máquina vai ter, é o corte de seções. Então, você imagina assim, eu fazer corte de seções, pegar a minha seção, por exemplo, de 30, 40 metros e dividir ela em 12 seções. Por que eu faço isso? A mesma coisa que eu penso num pulverizador, onde eu tenho um bico a bico, ou um corte de seções de 8 seções, como é o caso dos nossos pulverizadores, eu consigo ter economia e deixar de aplicar aonde eu já apliquei. Então,
Então você imagina, hoje o que a gente vê no mercado são no máximo 2 seções. Então se eu estou fazendo um arremate, eu já fiz toda a bordadura e agora eu vou estar aplicando dentro do talhão. E eu vou chegar próximo à bordadura, normalmente ou eu sobreponho metade da faixa de aplicação ou eu acabo deixando de aplicar. Se eu tenho mais seções, eu consigo reduzir essa sobreposição e automaticamente eu consigo reduzir os custos, colocar só a quantidade de produto que eu preciso. Então isso é o principal benefício. Um outro benefício que a gente tem, que a gente pode ver aqui nesse disco, é a solução de bordadura. Então essa aqui é a pá de bordadura. Como é que ela funciona? Quando o ponto de queda do produto sobre o disco ele está mais longe do centro, eu consigo atingir essa região aqui, que é onde está essa pá de bordadura. Para que ela faz isso? Então, eu vou estar concentrando o produto naquela pá para ele deformar o perfil de aplicação do lado onde eu estou fazendo a bordadura. Com que intuição? De eu pegar o produto que eu acabo jogando fora do talhão e coloco ele para dentro do talhão. Para quê? Para eu reduzir desperdício, para eu deixar de jogar produtos, às vezes em área de reserva, às vezes no vizinho. As propriedades elas são bem diferentes, né? São localizadas em lugares diferentes. Então, esses detalhes a gente consegue resolver na própria máquina e, nesse caso, apertando um botão no joystick, dentro da cabine. Ou seja, a gente tem a solução pronta, tanto para fazer corte de seções de forma automática, como para conseguir melhorar a qualidade de aplicação na bordadura e reduzir a quantidade de produto que cai fora do talhão, né? Então, quer dizer, nós podemos dizer que com uma adubadora e com uma adubação precisa, a gente consegue potencializar a produtividade? Com certeza, né? Ainda mais quando a gente olha, no caso aqui, por exemplo, a gente está olhando a 5030. Ela tem um vão livre de 1,5 m. O que a gente consegue fazer aqui? Existem alguns estudos, né, de algumas aplicações, principalmente em milho, em culturas mais altas, que eu poderia inclusive fazer essa aplicação parcelada para tentar atingir naquele estágio onde a cultura precisa mais daquele nutriente, eu conseguir aplicar nesse momento. Ou seja, dessa forma eu consigo tornar mais produtivo, eu consigo potencializar essa produtividade daquela cultura. Ao mesmo tempo, quando eu falo que eu consigo fazer faixas grandes, se eu garanto a distribuição ao longo da faixa, eu consigo ter o retorno que eu preciso. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Como garantir essa distribuição nas faixas? Vamos falar de mais alguns detalhes. Existe um ponto aqui, ó, tudo que está nesse conjunto aqui, que a gente chama de o conjunto de ponto de queda, que seria por onde o produto cai sobre o disco, o próprio disco e as pás. Se a gente olhar cada um desses detalhes, eles têm particularidades que permitem a gente entender o porquê que é possível conseguir faixas grandes com boa distribuição. Então, quando você olha o perfil da pá, ele tem 2 camadas cada pá. Para que é isso? Eu tenho que conseguir colocar o produto próximo do disco, porque ele está rotacionando a uma rotação muito alta. Para ele não espirrar para todo lado, a gente cuida de ter uma escovinha aqui em volta para conseguir fazer com que o produto corra sobre as camadas da pá. E elas têm comprimentos diferentes. Quando você olhar na outra pá menor, esse comprimento ele é menor do que aqueles outros 2. Com que objetivo? Cada grão vai ganhar uma velocidade diferente. Então, quando o grão ele corre por um trecho menor de pá, ele ganha menos velocidade, ele cai mais próximo. Quando esse grão correr por um trecho maior de pá, ele ganha mais velocidade, ele atinge uma faixa maior. Então eu tenho o mesmo produto, sendo que alguns grãos vão cair próximos, alguns grãos vão cair longe. Porque não adianta só a gente falar que consegue faixas grandes. A gente tem que conseguir faixas grandes com baixa variabilidade, com boa distribuição. Porque senão eu continuo dizendo assim, né? Eu vou ter, isso é bem comum, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo já teve esse sentimento de você olhar numa lavoura onde você vê marcas faixas ao longo da lavoura que representam que o fertilizante não chegou naquele lugar. Então, assim, isso é bem comum de se ver em algumas aplicações em milho, algodão, e você consegue ver isso facilmente e isso te dá a noção, assim, de que aquele produto que foi aplicado não foi aplicado da forma correta. Com a adubação a lanço, dá para resolver esse problema?
Sim, é por isso que eu falei, todos esses detalhes que tem nas nossas máquinas, tanto na 5030 como na Telos, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para você conseguir atingir faixas grandes e com boa distribuição. No caso das duas máquinas, a Telos ela tem a opção de você ter ou o controle desse ponto de queda automático ou manual. No caso da 5030, ele já é todo eletrônico. Então, ou seja, automaticamente eu consigo mexer a posição de queda do produto sobre o disco através desse conjunto aqui, que aí eu tenho um atuador que ele vai mexer esse conjunto e mudar essa calha de lugar, onde quando a calha estiver próxima do centro, eu vou atingir faixas maiores, porque o produto vai correr em toda a pá, e quando a calha estiver mais longe do centro, eu vou atingir faixas menores, porque o produto vai ganhar menos velocidade. Então, assim, esses detalhes são detalhes que foram pensados, né? A Jacto, nós viemos com a aplicação a lanço desde 2017, quando a gente lançou a 5030, né? E a gente veio com soluções diferentes daquilo que tinha no mercado. Para resolver o problema do produtor rural, né? Sim, esse é sempre o nosso objetivo. Né? Ô, Gustavo, e a gente está falando dos benefícios, mas existem dificuldades, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as dificuldades dessa adubação a lanço. Eu acho que assim, o ponto principal que eu acho que a gente está resolvendo com esses detalhes é realmente você falar que você faz faixas grandes, consegue faixas... Hoje a gente está falando de pulverizadores, no nosso caso aqui até 42 metros, né? E a gente nem sabe aonde isso vai parar, né? A gente quer mais produtividade, então a gente quer aumentar essas barras, né? E aí, ao mesmo tempo, você quer andar no mesmo rastro do pulverizador. E como que você consegue fazer isso? Só se a sua adubadora conseguir garantir a mesma faixa de aplicação do pulverizador. Essa é a vantagem que a gente está vendo com as tecnologias nossas, de você não só garantir faixas grandes, não só garantir para você poder andar no rastro do pulverizador, mas garantir que a quantidade de produto que cai próximo e a quantidade de produto que cai longe da máquina, ela é muito próxima. Se não for a mesma, muito próxima, né? Muito bom, Gustavo. Gustavo, só para lembrar o pessoal que está nos acompanhando, se quiser perguntar alguma coisa, pode enviar sua pergunta. Vamos aproveitar que o Gustavo está por aqui. Mas também depois ele vai estar nas salas virtuais, então ele vai poder esclarecer sua dúvida aí nas salas virtuais da Jacto hoje e amanhã. Lembrando que você também tem descontos especiais para adquirir o seu equipamento, a sua adubadora, hoje e amanhã na nossa feira virtual. Gustavo, o que a gente pode falar mais sobre essa adubadora? Eu acho assim, a gente citou bastante a parte de qualidade de distribuição. Então, acho que isso acho que é um ponto bem importante, né, que a gente está trazendo de diferenças, né? A gente falou um pouco de aumentar o rendimento operacional. E eu acho que um pilar que tem nesse assunto todo é como é que eu garanto que a dose de produto está correta, né, que eu estou conseguindo fazer a aplicação de forma correta. Então, um ponto importante, às vezes, os agricultores, acho que tem bastante gente vendo a live que também já passou por essa situação, que você completa a caçamba, vai fazer a aplicação e aí no final você vê, faltou produto ou sobrou produto, ou às vezes até você consegue garantir que você fechou aquele talhão, mas você não tem certeza se em regiões do talhão você jogou mais produtos, em outras regiões você jogou menos. Então, assim, nessa preocupação, qual que é a solução que é diferente, tanto na 5030 como na Telos, que a gente adotou? A gente controla a dosagem tanto na rotação da esteira, então aqui, se a gente for olhar desse lado aqui, a gente tem um redutor, um motor com um sensor de rotação para a gente controlar a rotação da esteira. Na parte de trás, onde a gente tem as duas comportas, que seria ali na parte de cima, nós temos duas comportas para trabalhar a dosagem. Então, diferente também de outras máquinas, a gente não fica só com as comportas paradas e eu faço toda a aplicação do talhão naquela altura de comporta. A gente trabalha com a altura delas junto com a rotação da esteira, porque a gente sabe que existem produtos que escorrem mais ou produtos que escorrem mais fácil, né? Ou produtos que se aderem mais. Então, esse é uma dificuldade que o nosso software, nosso controle considera para eu conseguir, em todo o talhão, garantir
uma boa qualidade e também uma boa precisão na dosagem também. Que é uma tecnologia Jacto aí. Sim. Muito bom. É isso aí então, pessoal. Mais algum ponto aí para deixar para o pessoal que está nos assistindo, Gustavo? Eu acho que assim, como a gente estava falando, né, de uma oportunidade de fazer uma feira virtual, né, que a gente está se aproximando bastante de vocês, mesmo estando longe fisicamente, né? Eu acho que é uma oportunidade também, a Mona Lisa já citou, né, a gente tem pontos importantes aí de dúvidas para a gente poder tirar. A gente tem oportunidades aí para vocês estarem tendo aí descontos especiais, então acho assim, não perca tempo, né? Eu acho que essa é a hora, né? A gente ouviu aí palestras aí durante o dia falando sobre isso, sobre o agro, como a gente vai sobreviver a essa situação, né? E nós estamos num momento bom da parte do agro, então eu acho que assim, a gente deveria aproveitar bem essa oportunidade para fazer os investimentos, né? Adquirir suas máquinas, né? E a gente está aqui, vamos estar aqui durante o dia todo, amanhã a gente também vai estar e vai poder estar tirando as suas dúvidas. Entra lá no site, entra nas salas aí para a gente tirar suas dúvidas sobre adubação e sobre qualquer outro produto da Jacto. Chegaram duas perguntinhas aqui, Gustavo. O Paulo Arbex, ele está perguntando sobre a qualidade do fertilizante, se tem parcela na uniformidade de deposição além da máquina. Certo. Como eu estava mostrando, né? Por que a gente tem um granulômetro que vai junto com a máquina, né? A ideia é que você não se surpreenda depois com o resultado da aplicação. Então, tudo tem que acontecer antes, né? Então, você saber que a granulometria faz diferença para a aplicação, porque quanto maior o grão e for mais pesado, ele vai atingir uma faixa maior. Por que isso? Porque ele vai ganhar mais velocidade, ele é mais pesado, ele vai conseguir atingir uma faixa maior. Quando o grão for mais leve ou ele tiver mais desuniforme, que eu acho que o ponto principal é a desuniformidade da granulometria. Sim. Esse que eu acho que é o ponto principal. E porque ele também, assim, o grão em si, ele tem que garantir ao chegar no solo... Que é uma pergunta que é a próxima pergunta, mas pode continuar. Vou continuar então. O grão em si, ele tem que garantir que ao chegar no solo, ele tem que liberar aquele nutriente de forma correta. Todos os fornecedores, né, de fertilizantes hoje têm trabalhado bastante com qualidade de grãos, que é assim, a maior preocupação dos nossos agricultores, né, no caso da adubação, né, qual é a qualidade do grão, ao mesmo tempo levando em consideração o custo, né? Então, na prática, acaba sendo um custo-benefício. Nesse caso, a máquina faz diferença de você receber um grão que não tem uma granulometria tão boa, porém você conseguir fazer uma boa aplicação. O Vanderlei Ribeiro está perguntando como podemos fazer o controle a lanço com adubos granulados, sendo que tenho grana de adubos de diversos tamanhos. E os mais pesados tendem a serem lançados mais longe. Eu acho que assim, essas diferenças de comprimento das pás, da forma como você coloca o produto sobre o disco, esse controle do ponto de queda do produto sobre o disco, isso faz você diminuir o que a gente chama de segregação, né? Que é diminuir essa diferenciação de tamanhos de grão. Eu preciso ter o tamanho de grão pesado tanto próximo como longe. Então, essas diferenças de comprimento e essas diferenças de controle do ponto de queda nos ajudam a minimizar esse problema da segregação. Tem mais uma perguntinha, essa acredito que seja do Michael, lá da Agricultura de Alta Precisão. Ele está perguntando como é feita a regulagem e calibração da largura da faixa e da qualidade da distribuição. Tá. Então, assim, a gente tem uma ferramenta interessante, que é o site que chama SmartSet. Para que a gente usa isso? Então, quando você faz uma calibração de uma adubadora diversa, aí, de um outro fabricante, o que acaba acontecendo? Você tem poucas referências de qual é a configuração. Normalmente se desmontam as pás, né, e se posicionam as pás em locais diferentes. Qual é a posição correta para eu atingir a faixa que eu quero com aquele produto? Então, qual que é a diferenciação? O SmartSet, que você acessa ele via o site da Jacto, né, ou direto jactosmartset.com.br, você consegue entrar lá e, com as informações que você tem do granulômetro e da densidade do produto, então o que você vai informar lá? Densidade do produto, com o que o grão, o formato do grão se parece, a gente tem alguns 5 tipos lá de formatos para você selecionar, e como que está a distribuição.
Então, aqui tenho 3 marcas aqui, então é o número 3, aqui tenho 2. Lembrando que a soma sempre vai ser 10, né? Porque a coluna que você encheu tem 10 partes. E aí, você informando isso, o nosso banco de dados tem mais de 1000 produtos, 1000 fertilizantes, que a própria ferramenta ela vai buscar o produto mais próximo do seu produto e te indicar qual é o ponto de queda que você tem que ou digitar no display, ou a gente tem a opção de você usar um pendrive, coletar essa informação do site, colocar no display da máquina e ele vai preencher automaticamente as informações necessárias. E aí esse atuador vai trabalhar e posicionar automaticamente o ponto de queda melhor para aquela aplicação. Vão ter algumas pessoas que até me perguntam assim, mas e sempre vai dar certo? O ponto aqui é assim, só com essa tratativa que você pode fazer, inclusive quando você compra o produto, você já consegue chegar muito próximo do ponto de queda ideal. Mas ainda vão junto com as máquinas, as bandejas, você vai colocar 4 bandejas, vai fazer uma coleta e você consegue corrigir esse ponto de queda de uma maneira bem simples. Então, essa facilidade de fazer a calibração da máquina é um outro benefício bastante importante, porque se perde muito tempo desmontando peças. Você viu que aqui, de tudo que eu falei, nós não desmontamos nenhuma peça. Sim. Então, assim, essa opção de você conseguir fazer isso de forma rápida, sem ter que desmontar peça e tendo uma referência boa, né? Eu estou falando de mais de 1000 produtos, né? Às vezes a gente vê assim, eu tenho uma página com 10 produtos para você usar como referência. Isso não vai nos ajudar, porque a gente tem muitos produtos, né? Tanto importados como... Às vezes eu falo assim, a mesma ureia que eu compro de um fornecedor é diferente da ureia de um outro fornecedor, é diferente até em lote, né? De um para o outro. Então, eu acho que essas ferramentas ajudam a gente a tornar isso mais rápido e dar retorno produtivo para o agricultor. E dar mais segurança, né? O Kleber Muniz de Brito, ele também fez uma pergunta. Ele está afirmando isso que você está comentando, né? Que nós temos um problema de granulometria nos nossos fertilizantes e ele quer saber como nós vamos superar isso, na sua opinião. Eu acho assim, como eu tinha comentado, né? Os fabricantes de fertilizantes, eles estão tentando realmente garantir essas melhorias. Ainda os produtos que a gente chama de premium são produtos mais caros. Então, assim, essa avaliação de custo-benefício é importante do lado do agricultor, né? Às vezes você compra um produto bem mais barato, achando que está fazendo o melhor negócio, né? E na hora de aplicar, você vai ver que você não conseguiu fazer a faixa de aplicação. O prejuízo é maior. E uma parte está relacionada com a máquina, sim. Então, essas tecnologias que a gente está apresentando, elas ajudam a minimizar isso. Mas uma parte está no fertilizante, não tem como. O produto ele não pode a primeira vez que ele toca o disco, ele quebrar, né, esfarelar, isso acaba dificultando a aplicação a lanço. Né? Sim. Tem mais uma pergunta aqui do Júnior. O Júnior está perguntando se a tecnologia de desligamento 12 seções para o Telos e o 5030 é exclusiva da Jacto. Essa é uma tecnologia exclusiva, né? Então, um outro ponto importante, né, que eu acabei me esquecendo de falar, é que o perfil de aplicação de uma aplicação a lanço, ele normalmente faz como se fosse um feijão. Então, assim, vai cair mais produto no centro, menos na ponta, e quando eu fizer a sobreposição das faixas, que eu consigo garantir boa distribuição. Então, pensando nisso, a gente representa nos nossos display Omni o perfil de aplicação como uma curva, que ela é uma forma mais próxima do perfil real de aplicação. Então, quando você vai ver, né, a gente tem as outras opções também de GPS, de controles, que elas vão transformar esse perfil, que é uma curva, numa barra. O que acontece? Na hora que você vai fazer o corte de seções, você acaba tendo menos ganho de retorno, de redução de produto que você aplicou. Então, assim, essa é uma outra vantagem. A máquina, tanto a 5030 como a Telos, ela já vem de série com essa solução Optimus, né? Que é de você ter no display a curva, né, representando o perfil de aplicação real, e isso é uma vantagem que aí você consegue realmente garantir que quando você fechou a sessão, aquela região realmente deixou de ter o produto ali. Tem mais uma pergunta. O Fernando Petroli, ele está perguntando sobre a abertura de comportas automáticas conforme a velocidade de aplicação. É estandarte ou é opcional? Não, tanto na máquina carreta, que é a Telos, quanto no automotriz,
são standard as duas opções, essa opção. Então, assim, o controle, eu vou dar um exemplo assim, que eu acho que a maior dúvida é em relação às carretas, né? Na carreta a gente tem uma bomba que ela é exclusiva para o controle dos discos e das comportas. Eu não uso o óleo do trator para eu conseguir acionar essas duas, tanto as comportas como a esteira, como os discos. Então o controle ele é hidráulico e com uma solução elétrica para saber exatamente qual posição a comporta está. Então assim, em ambas as máquinas essa é uma solução de série. Muito bom. Gustavo, eu acho que temos mais alguma pergunta, pessoal? Não? Acho que é isso aí, então. Se vocês que estão nos acompanhando tiver mais alguma dúvida, pode enviar sua pergunta aí, que depois o Gustavo também está à disposição para responder e a gente deixa a resposta aí no nosso Face ou no YouTube. Isso mesmo, ó, eu vou incentivá-los a nos procurar. Nós estamos disponíveis para atendê-los da melhor forma possível, está próximo de vocês, mesmo a gente estando distante de forma física, né? A gente está próximo de vocês para poder atendê-los. É isso aí, vou liberar o Gustavo agora que ele está indo para a sala virtual, isso né? Mesmo. Para fazer os atendimentos por lá. E vocês podem falar com a gente também através do nosso WhatsApp. Podem acompanhar toda a programação desses 2 dias de feira pelo nosso hot site, que o Eric vai colocar o endereço para vocês acompanharem. E daqui a pouquinho, agora às 3 horas, nós vamos falar sobre o Multicontrol. Então, eu espero vocês. Quem vai falar com a gente é o Paulo Henrique Bueno, que também é especialista da Jacto. Quero agradecer aqui você, Gustavo. Muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos aí com a gente e esclarecer nossas dúvidas. Claro, muito obrigado para vocês também. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Nós estamos ao vivo, né, pelo Notícias Agrícolas, Facebook e YouTube da Jacto. Até a próxima. Daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Até mais. Você já conhece a marca Jacto, empresa que está ao lado do agricultor em sua jornada, que oferece soluções para os momentos importantes do cultivo. E é na etapa da adubação que a Jacto trabalha para sua lavoura crescer forte. Conheça a Telos 10.000 NPK, uma adubadora robusta com novas tecnologias, como a solução para a aplicação de fertilizantes e corretivos. Uma máquina pensada para ajudar no seu trabalho e na sua produtividade, que tem a precisão e a qualidade como suas maiores forças. Precisão na dosagem para melhorar as operações. E a qualidade na uniformidade de aplicação de fertilizantes, inclusive de produtos em pó. Tudo isso, produtor, para você, que faz o futuro ter os seus custos reduzidos, uma produção com menos impacto ambiental e ver o aumento no seu lucro. A tecnologia da adubadora Telos 10.000 NPK tem retorno comprovado para você, produtor. Sua grande faixa de aplicação faz com que você fertilize mais hectares por hora e forme menos rastros de amassamento na área de cultivo. Além disso, é muito fácil garantir a uniformidade de distribuição, mesmo aumentando ou diminuindo a faixa da aplicação. O ponto de queda de fertilizante sobre os discos pode ser alterado, sem que seja necessário desmontar nenhuma parte da máquina. Esse é o rendimento que você tem com as adubadoras da Jacto. Seja você um grande ou pequeno produtor rural, é fundamental investir em inovação e tecnologia para ver bons resultados do plantio à colheita. A adubadora Telos 10.000 NPK está com você em um momento fundamental, o de nutrir as plantas. O cuidado na distribuição dos insumos com a dosagem programada economiza fertilizantes e oferece mais qualidade na aplicação com menos passadas.
A tecnologia presente no campo também está na palma da sua mão. No site SmartSet, você consegue os dados para a regulagem da faixa de aplicação. Você vai perceber a diferença no seu trabalho e nos seus resultados com a adubadora Telos da Jacto. Produtor, você que faz o futuro precisa das melhores ferramentas para trabalhar. Hoje você conta com muitas soluções tecnológicas que melhoram a gestão da sua propriedade. Com a adubadora Telos 10.000 NPK da Jacto, você fará parte dessa nova realidade. É muito comum ver a subdosagem nas bordas dos talhões nas aplicações a lanço de fertilizantes. Isso gera desperdício de produto e danos ao meio ambiente. A tecnologia do controle de bordadura permite que a aplicação da borda seja feita com mais qualidade em apenas uma passada. O que isso significa? Economia de tempo, combustível e fertilizante. Participe da nova agricultura com as adubadoras da Jacto. Novas máquinas como a adubadora Telos 10.000 NPK reduzem os custos em todas as etapas do ciclo produtivo por gerenciar aplicações de insumos e controlar os diversos tipos de manejo no talhão. O controle automático de 12 seções permite diminuir as sobreposições nas aplicações para economizar fertilizantes. E mais, dependendo do formato do talhão, essa economia pode chegar até 15%, além de reduzir os impactos ambientais. Com a Telos, você tem a tecnologia que precisa, com facilidade de uso e foco na produtividade. Toda a expertise da Jacto a trabalho da qualidade e economia no momento da adubação. Telos 10.000 NPK, a precisão presente em cada safra.